Fala pessoal, beleza? Agora dando continuidade à nossa aula sobre o governo Juscelino Kubitschek. Nesse vídeo falaremos de maneira mais detalhada a respeito do chamado plano de metas, bem como alguns aspectos do cenário econômico e do projeto desenvolvimentista do JK. Então bora com a gente, não se esqueça de se inscrever no canal e curtir esse vídeo. Segundo a historiadora Vânia Moreira, o JK tinha um estilo de campanha eleitoral um pouco diferente dos outros candidatos. Ele saía aí com seus gráficos, os seus números, as suas estatísticas, percorrendo o país, mostrando sobretudo as metas de produção de energia e para a indústria automobilística. Sem dúvida, era a chamada linguagem do desenvolvimento ou do desenvolvimentismo. E o maior exemplo desse estilo era o chamado plano de metas. Um programa econômico que se vinculava ao seu slogan de campanha 50 anos em 5, o que significava desenvolver o país em 5 anos, o que levaria 50. Quer dizer, então apesar dele ser esse cara aqui da técnica, dos gráficos, do tecnicismo, isso não significa que um tal espírito megalomaníaco deixava de fazer parte também do seu estilo de governar. Nesse programa econômico havia ali estabelecido 30 metas iniciais, divididas em 5 áreas: energia, transporte, indústria de base, alimentação e educação. Durante a campanha vai aparecer também mais uma meta, que era a construção da nova capital federal, Brasília. A meta 31, ou a meta síntese, a meta símbolo. Sem dúvida, Brasília estava relacionada com alguns dos objetivos traçados por JK. E ao contrário do que poderíamos pensar, muitas metas serão atingidas e vai ter resultados expressivos, sobretudo no plano dos transportes e da energia, áreas consideradas indispensáveis para a industrialização. O mundo ocidental passava pela chamada Era de Ouro do capitalismo no pós-guerra, consolidação da organização do trabalho, conhecida como fordista. Quer dizer, isso para os países já desenvolvidos, sobretudo para os Estados Unidos, que importava seu estilo de vida, o American Way of Life, para o resto do mundo que vinculava-se a ele, já que nós estávamos vivendo numa intensa polarização derivada do cenário político da Guerra Fria, que colocava Estados Unidos de um lado e União Soviética de outro. Mas vai ser aqui nessa época, nos anos 50, que os países europeus vão completar sua reestruturação econômica depois daquele cenário desastroso da Segunda Guerra Mundial. Eles vão estar reconstruídos já nesse processo e o Brasil vai se aproveitar disso também, incentivando a vinda de algumas empresas multinacionais também da Europa, que vai deixar os Estados Unidos, de olho atento. Mas o Brasil aqui no cenário dos anos 50 ainda era um país rural e com uma produção marcadamente agrícola. Segundo o censo demográfico de 1950, havia 51 milhões de brasileiros e dos quais 33 milhões viviam nas áreas rurais. E dos 17 milhões ativos economicamente, 11 milhões trabalhavam no campo. O café ainda era o nosso principal produto e, como sabemos, ele era destinado à exportação, totalizando 60% de todas as exportações do café. Sabe-se que JK adotou como prática a industrialização, mas perceba, esse modelo de industrialização ele não é novidade aqui no Brasil. Ele já tinha sido inaugurado pelo menos aí desde o Estado Novo, ali na Era Vargas. E se você quiser saber um pouco mais sobre a Era Vargas, sobre o Estado Novo, temos aqui no cantinho, no card, uma aula sobre isso. Dá uma olhada lá depois. Tratava-se de uma política industrial conhecida como industrialização por substituição, em que você passava a produzir produtos que antes eram importados.
Mas como falamos lá no vídeo anterior, a política de JK era um pouquinho distinta da de Vargas. Enquanto o Estado cumpria um papel decisivo na política industrial de Vargas, no JK também o Estado vai cumprir isso, só que ele também vai abrir as portas para o capital estrangeiro, incentivando a vinda de multinacionais, bem como também a redução ou incentivos fiscais para empresas e para capitais estrangeiros. Inclusive o conceito de nacional desenvolvimentista, que é tanto aplicado para Vargas como JK, precisa ser um pouquinho problematizado, porque essa ideia do nacional ou do nacionalismo, que era uma linguagem muito comum na época, era um apelo de tanto da esquerda como da direita, e principalmente da esquerda. No caso de JK, ele tinha uma força de retórica. Era uma linguagem específica que se falava sobre o desenvolvimento nacional, os interesses nacionais, as forças nacionais, a integração nacional, enfim, uma força de retórica e também uma certa aliança com o movimento nacionalista, expressivos entre os intelectuais do ISEB, Instituto Superior de Estudos Brasileiros, do qual fazia parte intelectuais como o sociólogo Hélio Jaguaribe e o historiador Nelson Werneck Sodré. Para muitos dos intelectuais do ISEB e para alguns setores da sociedade brasileira, a modernização no Brasil só seria obtida com um planejamento governamental, cujos pilares seriam a industrialização, a política distributiva de renda e a defesa do patrimônio econômico e cultural do país. Mas tanto dentro do ISEB como fora dele, havia sim embates acirrados entre os principais economistas do país sobre como deveria ser conduzida o nosso processo de desenvolvimento. Economistas como Eugênio Goodin, que havia sido ministro da Fazenda no governo anterior ao JK, na época do Café Filho, adotavam a postura de um liberalismo mais ortodoxo. E havia os economistas como Roberto Simons, que na época era presidente da Fiesp, bem como Evaldo Lodge, que era presidente da Confederação Nacional da Indústria, defendiam, por outro lado, uma coordenação estatal das decisões econômicas. O plano de metas não foi a primeira tentativa de planejamento econômico do Estado para a industrialização. Como já dissemos, o próprio Vargas vai fazer isso lá em 1942, na época do Estado Novo, e também a gente tem o Plano SALT no governo Dutra, que apesar de tudo não vai ter lá grande sucesso. Segundo o economista Luiz Orenstein, as principais influências para a criação do plano de metas serão a Comissão Mista de Desenvolvimento Brasil e Estados Unidos, criada em 1949, que cunhou o conceito de pontos de estrangulamento, áreas específicas que o Brasil deveria tratar com prioridade para investir. Mas além da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, a CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina, também vai ter uma influência decisiva no plano de metas. Na época, a CEPAL era liderada pelo economista Celso Furtado, futuramente ministro do Planejamento no governo JK. E vai ser o Celso Furtado que vai criar o conceito de pontos de germinação em contraponto aos pontos de estrangulamento. Setores que para ele, se fossem estimulados, apresentariam crescimentos e atenderiam a demandas de infraestrutura, sobretudo nas áreas de transporte e energia. No plano de metas original constavam 30 objetivos específicos. As metas eram quantitativas, mas alguns com estudos ainda em andamento. A prioridade era investimento direto do Estado ou a formulação de incentivos para a iniciativa privada conseguirem atender a esses objetivos específicos, que é o caso das indústrias automobilística e naval. Vamos ver o plano de metas na prática. No setor de energia, nós tínhamos da meta 1 a 5, no setor de transportes das metas 6 a 12, alimentação entre as metas 13 e 18, indústria de base entre as metas 19 e 29 e por último educação, a meta 30. Até os anos 50, a maior parte da energia elétrica do país era produzida através de combustíveis fósseis, do petróleo.
cerca de 40%. 25% da energia era produzida por hidrelétricas quase totalmente controladas por multinacionais estrangeiras, pelo menos desde 1920. E a produção não subia conforme o ritmo desejado para um projeto desenvolvimentista, então havia necessidade do próprio Estado produzir energia. No final de 1955, 17% da energia já era produzida por estatais. Por isso, a meta 1, como vocês estão vendo aí na imagem, era a elevação da potência instalada de 3 milhões para 5 milhões de quilowatts, bem como o início de obras que possibilitasse um aumento para 8 milhões de quilowatts-hora em 1965. No final de 1960, quase finalizando aqui o governo JK, essa meta foi quase completamente atendida, com 95,4% alcançado. E como exemplo de execução dessa meta, nós temos a construção de algumas usinas hidrelétricas, como por exemplo a usina de Furnas. Para quem não sabe, essa usina está localizada na região ali sul-sudeste de Minas, num dos braços do Rio Grande, e é uma obra sem dúvidas gigantesca, homérica. Pois você que já visitou Capitólio, já visitou o Lago de Furnas, já tirou aquelas fotinhas chique-balas ali nos canyons de Furnas, pois saiba que tudo aquilo ali não é natural não, meu amigo, ali tudo é dinamite. Explodiram... tudo aquilo lá para poder fazer a barragem e construir a usina. Então imagina os problemas ambientais que isso não gerou. Muitas áreas cultiváveis no pé da Serra da Canastra foram inundadas. Houve um planejamento para retirar os moradores da região e levar para outros lugares, mas teve a galera que não quis mudar, ficou por lá mesmo, e dizem que até teve gente que morreu afogada. Não sei. Só sei que foi assim. Uma cidadezinha inteira foi inundada, a chamada Velha Barra. Depois eles construíram outra cidade lá, a chamada Nova Barra. Veja essas imagens aí da construção da usina de Furnas e como o JK ele tinha a prática de visitar os canteiros de obras, de andar com os carros nas rodovias que ele pavimentava, também para fazer uma propaganda política do seu governo. Ele não era nada bobo, uma verdadeira raposa mineira do PSD, como diziam na época. Também no setor de energia, a meta 4 estabelecia o aumento da produção de petróleo em 6.800 barris em fins de 1955 para 100 mil barris de média de produção diária em fins de 1960. Quase 75% da meta foi atingida e o Brasil passava a produzir 75.500 barris por dia. Em relação às rodovias, em 1955, o Brasil possuía 400 mil quilômetros de malha rodoviária, dos quais apenas 3 mil eram pavimentados. Mesmo assim, já eram transportados pelas rodovias 56% das mercadorias e 67% dos passageiros. A precariedade das estradas, sobretudo intrafegáveis em épocas chuvosas, bem como a falta de confiança no sistema de reposição de peças dos veículos eram apontados como as principais barreiras para a indústria automobilística se desenvolver. Em relação aos transportes, o JK colocou como meta 8 nas rodovias a pavimentação asfáltica de 5 mil quilômetros de rodovias até 1960. E realmente, até o final de seu governo, 6.202 quilômetros foram pavimentados, ou seja, acima da meta. E também aqui no âmbito dos transportes, a meta 9, que era a construção de 12 mil quilômetros de rodovias de primeira classe até 1960. Também vai alcançar essa meta construindo 14.970 quilômetros.
Brasília tinha um papel fundamental aqui nas metas dos transportes, porque a capital federal passava a ser o ponto zero do chamado cruzeiro rodoviário, quer dizer, muitos quilômetros de estrada que interligava as regiões interioranas aos grandes centros. Então nós temos aí a construção da rodovia Belém-Brasília, 2.000 quilômetros, bem como também Acre-Brasília, 2.500 quilômetros, Fortaleza-Brasília, 1.500 quilômetros, Belo Horizonte-Brasília, 700 quilômetros, Goiânia-Brasília, mais pertinho, 200 quilômetros. Ou seja, todos os caminhos levam a Brasília. Brasília virava uma espécie de Roma de JK. De certa forma, articuladas a essas metas do transporte, nós tínhamos algumas das metas das indústrias de base. Então, por exemplo, nós podemos ver lá a sua meta 27, indústria de automóveis, implantação da indústria para produzir 170 mil veículos nacionalizados até 1960. E realmente a meta vai ser superada em 17,2% a mais do que estava previsto no ano de 1960. Então, com todo aquele incentivo à vinda de multinacionais, bem como isenção para a importação de máquinas e de equipamentos, que eram planejamentos, inclusive, que vinham antes de JK. Por exemplo, a Instrução 113, medida tomada pela SUMOC, uma ancestral do Banco Central, que vai permitir a importação de bens de capital à taxa livre de câmbio por investidores estrangeiros. Quem vai se dar bem nisso tudo aqui vai ser a indústria automobilística, sobretudo aí as montadoras estrangeiras. A Ford, a General Motors e a Harvester já tinham fábricas aqui no Brasil, desde pelo menos aí os anos 20. Mas as suas funções se resumiam basicamente em trazer peças de reposição de caminhões e de alguns carros, como o famoso Ford pé de bode. Com esse vídeo aí vocês vão entender por que eles chamavam esse carro de pé de bode. Ele passava em tudo quanto é lugar. O negócio era louco, uma verdadeira máquina de guerra. Claro que tinha que ser assim, né? Afinal, as estradas eram de terra. Além dessas montadoras, a Mercedes-Benz, desde 1954, investia para entregar caminhões com peças nacionais. O ancestral dos caminhões nacionais foi o D9500. Produzido com peças da Fábrica Nacional de Motores, criada pelo Vargas, que inicialmente era para produzir motor de avião, mas acabou produzindo caminhão, né? A gente tem então uma fábrica produzindo carros nacionais, como o DKV, o DKW, um carro feio para danar, mas que devia fazer sucesso na época. Também aqui na área das indústrias de base, nós temos aí a meta 19, a siderurgia, aumento da capacidade de produção de aço em lingotes de 1 milhão para 2 milhões de toneladas por ano em 1960 e depois para 3,5 milhões de toneladas em 1965. Nessa área já existia a Companhia Nacional Siderúrgica, também criada pelo Vargas, que vai cumprir aqui um papel muito importante para produzir aço e fornecer tanto para o setor aqui de transporte como para outras áreas também de construção. Na área de alimentação, nós temos aí as metas de 13 a 18. A meta 17, por exemplo, mecanização da agricultura, aumento do número de tratores em uso na agricultura de 45 mil para 72 mil unidades. E a meta 18, fertilizantes, aumento da produção de adubos químicos de 18 mil para 120 mil toneladas de conteúdo de nitrogênio e anidrido fosfórico. E aí, será que JK conseguiu também atingir essas metas? Sim, segundo estimativas da época, o número de tratores em 1960 era para mais de 77 mil, ou seja, passou a meta. No caso dos fertilizantes, nem se fala, a meta foi superada em 141%, um total sucesso. Vocês devem estar se perguntando, nossa, setor de alimentação, eu achei que ele ia tentar acabar com a fome do Brasil, mas ele está incentivando aqui os ruralistas, né? Trator, fertilizante, produção agrícola. Pois é, a gente vai ter um vídeo específico tratando da aliança política, do pacto feito entre JK e o setor ruralista.
Por último, a meta 30 da educação. Intensificação da formação de pessoal técnico e orientação da educação para o desenvolvimento. Também está longe de ser grandes coisas aqui nessa meta da educação, né, do JK. A gente vê aí o incentivo à criação de escolas técnicas e dessa educação com a linguagem já de empreendedorismo. Mas façamos justiça. Já que essa meta não estava estabelecida em quantidade, podemos dizer que ela foi alcançada, já que foram destinadas mais verbas para o Ministério da Educação e da Cultura, como foi criado também no ano de 1959 o Grupo Executivo do Ensino e Aperfeiçoamento Técnico. A gente vê aí os últimos presidentes tendo uma dificuldade tremenda para lidar com o legislativo, com o Congresso, para poder aprovar aí os seus programas, os seus projetos. E aí pensa, como que o Juscelino Kubitschek conseguiu a aprovação de todas essas coisas aqui? Muito passava, sem dúvida, pela aliança que ele tinha com o Partido Trabalhista Brasileiro, do seu vice João Goulart. O Jango, além de ser vice-presidente, ele tinha total controle sobre a pasta da agricultura e do trabalho. Enfim, o Partido Trabalhista Brasileiro tinha muita penetração nos meios trabalhistas, no movimento operário dessa época. E até mesmo as greves que vão surgir serão controladas, contornadas pelo governo, sem tanta violência e repressão como é muito de costume. Podemos dizer que a bancada era muito favorável às medidas de JK. Nessa ideia de conciliação de classes, as elites econômicas todas saíam ganhando. Uma garantia de autonomia crescente também vai marcar o período, porque como serão criados muitos órgãos, muitas entidades e comissões para poder fazer essas obras todas aqui, você precisava então de preencher esses cargos com um pessoal qualificado. Como que o JK fazia? Ele deixava os cargos antigos sendo barganhados através daquela lógica do clientelismo ainda. Em contrapartida, ele nomeava quem ele quisesse para esses cargos novos, essas novas comissões, que responderiam diretamente ao próprio presidente, sem precisar passar por vários secretários, ministros e tudo e tal. Para esses cargos novos, ele colocava ali técnicos, burocratas, pessoas aí que tinham competência a controvérsias para fazer essas obras. A tarifa protecionista, para poder proteger a indústria nacional que estava nascendo, ela não será descartada, não. Haverá redução, isenção de impostos para equipamentos, máquinas, como falamos nesse vídeo. Porém, se houvesse a produção dessa mesma mercadoria na indústria nacional, então você tinha ali a chamada lei do similar, ou seja, você não importava, você comprava diretamente da indústria nacional. Mas aí, se ela não tinha, você aplicava uma taxa alfandegária de até 50% de redução para fazer incentivar os importados. 50% de toda essa grana saía diretamente do setor público, 35% vinha de fundos privados e o restante de agências públicas. O BNDE, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, que tinha sido recém-inaugurado, e o Banco do Brasil também vão cumprir uma função importante, que é expandir o crédito para os empresários, especialmente da indústria automobilística. E no plano da infraestrutura vai ser investimento estatal, sobretudo aí na área dos transportes e também da energia, mas também refino de petróleo e siderurgia e também outros investimentos privados sob supervisão direta de grupos executivos, como a AGEA, na meta 27, que é a indústria de automóveis. O sucesso dessa política industrializante de JK poderia ser visto na taxa de crescimento do PIB, 8,27% ao ano em média. E assim, com a ampliação do parque industrial, houve multiplicação dos empregos e também oferta de produtos e mercadorias. Então você tem aí eletrodomésticos,
pilhas, rádio, uma quinquilharia danada. Mas tudo isso também significava, como vimos, um aumento da dívida externa devido a esses empréstimos e também um aumento inflacionário que chegava aqui na casa dos 23% ao ano. No ano de 1958, o Brasil precisou de 300 milhões emprestados e vai tentar fazer com que os Estados Unidos ou FMI, Fundo Monetário Internacional, emprestasse esse dinheiro. Só que devido ao condicionamento do FMI, que dizia que o Brasil precisava adotar uma política agora ortodoxa de contenção de salários, de gastos, o JK vai dizer, não vou fazer isso não. Rompeu com o FMI em 1959, pagando ainda de nacionalista que estava defendendo a soberania nacional, mas no fundo nós sabemos que adotar essa política de austeridade significaria sacrificar o seu plano de metas. Então ele pensou, deixa pro próximo que vinha aí que pega essa bomba. E de fato, no ano de 1951, o orçamento foi aprovado com um déficit de 55 bilhões de cruzeiros. Juscelino deixou a conta para o seu sucessor, mas fez tudo isso dando risada. A cerimônia de passagem da faixa presidencial para o seu sucessor, Jânio Quadros, aconteceu em Brasília, a nova capital federal, agora já inaugurada. Ela foi construída em tempo recorde e foi a maior propaganda do governo JK. No próximo vídeo abordaremos detalhes sobre a construção de Brasília. Até lá! As informações mais importantes transmitidas nesse vídeo foram retiradas das referências bibliográficas na descrição abaixo.